prezado deputado Arlindo Quinalha, senador Cristóvão Buarque, presidente desta sessão, prezado deputado Arlindo Quinalha, autor do requerimento, junto com o senador Cristóvão Buarque, junto com a senadora Érica Cocai, também tive a honra de assinar, prezada companheira deputada Érica Cocai, prezado amigo, reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, prezado amigo Berge, representando aqui o governador do Distrito Federal, prezada senhora Josefina Serra dos Santos, secretária de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, prezado professor Heitor Gorgulino de Souza, secretário-geral da Associação Internacional de Presidentes de Universidades, prezado professor Luiz Humberto Miranda Martins Pereira, fundador da Universidade de Brasília, alegria revê-lo aqui, prezado amigo, querido amigo, reitor Lauro Mori, prezados deputados distritais, deputada Arlete Sampaio, deputado Joey Vale, prezado secretário de Segurança Pública, amigo Sandro Avelar, prezado coordenador-geral do Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura, senhor Zulu Araújo, senhor Gustavo Balduino, secretário executivo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, senhor Gerson Pena, diretor da Fiocruz, prezada professora Yolanda Lima Lobo, representando o reitor da Universidade Norte Fluminense, prezado Pedro Ivo Santana, representando o Diretório Central dos Estudantes, prezadas professoras, professores, deputados federais, deputado Isalci, deputado Roberto Policarpo, os demais parlamentares aqui presentes, senhor João Batista de Souza, vice-reitor da UNB, professor, senhor Marcos Rothman, administrador do Lago Norte. O meu depoimento, bastante emocionado, na manhã de hoje, será o depoimento de um aluno. Em 1 ano e 4 meses de mandato de senador, eu nunca me senti tão emocionado como me senti ao entrar neste plenário do Senado, de encontrar tantas pessoas que admiro e que convivi, e que eu confesso que me sinto até um pouco tímido de falar para tantos professores. Portanto, eu vou falar com o coração, do fundo do meu coração. E as minhas primeiras palavras são de profunda gratidão à minha universidade, à Universidade de Brasília, a todos os meus mestres, a todos os meus professores que me permitiram chegar até aqui. A UNB é uma universidade muito presente na vida de todos nós. Basta olhar para esta mesa. Presidente da Câmara, hoje líder do governo, médico brilhante, agora um operador político brilhante, muitas vezes precisa fazer operações muito mais delicadas do que faria na medicina, seja como presidente da Câmara, seja como líder do governo. Nosso querido Berge, mestre pela Universidade de Brasília, daqui a alguns dias doutor pela Universidade de Brasília, nossa querida Arlete, médica, nossa querida Érica, deputado Joey Vale e tantos outros que se formaram na UNB. Mas para alguns, a UNB é a própria vida. E eu quero registrar que, para mim, a UNB é a minha própria vida. Na UNB, eu me casei. Conheci minha esposa numa aula de introdução à sociologia. Na UNB, eu me formei. Foi ali que aprendi história. E na UNB, foi o meu batismo político. Me casei com Márcia, 32 anos, aluna de sociologia.
casado há 32 anos, portanto, acho que casei bem. Aprendi História e aqui eu quero agradecer a todos os mestres, na figura da queridíssima professora Adalgisa. Foi ali que recebi a minha formação de esquerda, no curso de História. E foi na UNB, o meu batismo, porque em 1977, na greve de 1977, eu, ainda aluno secundarista, só entraria na UNB no vestibular de 78, eu representei o pré-universitário. Foi a primeira vez que falei em público, numa assembleia no Teatro de Arena. E depois, posteriormente, em 1979, refundamos o Centro Acadêmico da História e tive a honra de representar o Centro Acadêmico de História no Congresso de Reconstrução da UNE. Mas a história da UNB é a história de Brasília. A história de Brasília se confunde com a história da UNB e a história da UNB se confunde com Brasília porque são uma coisa só. E ao pensar na UNB, nós temos que pensar o que significou Brasília. Brasília é a maior obra, é a maior demonstração da capacidade de realização do povo brasileiro. É muito fácil ver Brasília hoje construída, uma cidade que aos 26 anos, aos 27 anos, se tornou patrimônio cultural da humanidade, mas vamos imaginar o que foi construir Brasília há 50 anos atrás, quando não tínhamos a logística que temos hoje, não tínhamos a infraestrutura que tínhamos hoje. Mas Juscelino Kubitschek conseguiu reunir naquela ocasião o que havia de melhor do talento brasileiro. Ele próprio, como grande líder, Lúcio Costa, nosso querido urbanista, Oscar Niemeyer, Atos Bucão, Burle Marx, Israel Pinheiro, Bernardo Sayão e tantos outros candangos, pioneiros de todos os lugares do Brasil que vieram para cá não para construir uma cidade apenas, mas vieram para construir um novo país. E foi esse mesmo espírito de construção de um novo país, o que eu chamo de espírito de Brasília, que foi o espírito que fundou a Universidade de Brasília, com outros grandes brasileiros, como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira, com propostas ousadas, inovadoras, que 50 anos depois continuam absolutamente atuais e continuam absolutamente avançadas. E nós precisamos pensar no futuro da UNB, resgatando o que foi a construção da UNB, o que foi a construção de Brasília, o otimismo, a crença no nosso futuro que moveu a construção da nossa cidade e que moveu a construção da UNB. São com esses olhos que nós temos que pensar qual é o futuro do ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade de Brasília. Como nós estamos formando os nossos mestres, os nossos profissionais, os nossos professores, os nossos quadros. Ontem um professor me dizia que de grande parte das pessoas formadas em licenciatura pelas universidades brasileiras, e não só pela UNB, muitos poucos acabam indo para o magistério, porque o magistério ainda é muito pouco atraente. E é papel da Universidade de Brasília pensar como refazer isso, como reconstruir isso, porque não tem sentido fazermos um investimento tão grande para formar professores se a carreira de professor não atrai essas pessoas. E para um país mudar, é preciso mudar a educação. Qual é a ética do desenvolvimento? A UNB, a universidade precisa pensar nos novos tempos, tempo que os nossos recursos naturais são escassos, são finitos. Qual é a ética do desenvolvimento? O que isso tem a ver com a Universidade de Brasília nas suas linhas de pesquisas, de novas energias, de novos materiais? No seu esforço de inovação tecnológica, rompendo preconceitos, promovendo uma interação cada vez maior com o setor produtivo, com a sociedade, gerando inovação. Qual é o papel da Universidade de Brasília na extensão tecnológica? Sempre o patinho feio do tripé da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
não uma extensão messiânica, uma extensão arrogante, mas uma extensão libertadora, uma extensão que promova um diálogo entre o saber produzido na universidade e o saber produzido pelo povo na sua luta pela subsistência, produzindo novos saberes. A UNB é absolutamente indispensável para o Distrito Federal, para a sua região metropolitana, tão defendida pelo querido professor Aldo Paviani, para toda a nossa região centro-oeste, para todo o nosso país. E embora ainda tenha alguns que critiquem Brasília, o que foi Brasília, não o momento que vive Brasília, mas o que significa Brasília do ponto de vista estratégico, vamos pensar o que seria o Brasil sem Brasília, o que seria a região centro-oeste sem Brasília, o que seria essa região sem a Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília, minha gente, tem uma responsabilidade imensa, imensa, na construção do nosso futuro, na construção de novos paradigmas para o nosso futuro, na definição dos caminhos, na superação das dificuldades, pensando a nossa forma de desenvolvimento, pensando a ética do desenvolvimento. E eu diria, aqui, como uma pessoa comprometida com a nossa universidade, e que hoje está no Gama, está na Ceilândia, está em Planaltina, como reivindicação da população do Distrito Federal, pelo apreço, pelo respeito que tem a UNB, e eu gostaria muito de ver a UNB na nossa região metropolitana do Distrito Federal, presente, discutindo os problemas e formulando soluções alternativas para essa região também, mas eu diria que o nosso grande desafio, o grande desafio da nossa universidade, da nossa UNB, é resgatar o espírito de Brasília. É resgatar o espírito empreendedor, inovador, contestador, singular, ousado, de vanguarda, que motivou a criação da nossa cidade e que motivou a criação da nossa universidade. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir, exatamente nos momentos de grande dificuldade, porque passa a cidade, porque passam as universidades públicas, que estão as grandes oportunidades de formular novos caminhos. E eu quero dizer que eu tenho plena confiança que a UNB dará conta desse desafio.